Parecia um jogo controlado, até deixar de ser. O Remo encontrou o gol cedo, mas a partida foi escapando aos poucos. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Atlético venceu o Remo por 2-1 no Mangueirão pela 17ª rodada do Brasileirão Betano. O placar acaba premiando o time que sustentou mais presença ofensiva ao longo do jogo, principalmente depois do intervalo. O Remo teve seus momentos, mas perdeu força com o passar da partida e passou tempo demais defendendo perto da própria área. O começo mostrava um Remo mais confortável sem a bola. O time aceitava momentos de pressão, mas conseguia acelerar quando recuperava a posse. O Atlético tinha mais circulação, mais passes e ocupava o campo ofensivo, só que demorava para transformar isso em ameaça clara. E aí apareceu o espaço que o Remo queria. Aos 14 minutos, o lance nasce em transição rápida. A defesa visitante demora a ajustar o lado esquerdo e já finaliza com firmeza para abrir o placar. O gol mudou a sensação do jogo. O Remo passou a baixar ainda mais suas linhas, enquanto o Atlético aumentava o volume no campo ofensivo. Mesmo atrás no placar, o Atlético foi assumindo o controle territorial. O time visitante trocava passes com mais calma, errava menos e conseguia empurrar o Remo para perto da própria área. O problema era transformar posse em finalização limpa. O Remo sobrevivia muito pela atuação defensiva e pelas intervenções do goleiro Marcelo Rangel. Foram muitas bolas chegando na área, principalmente pelo lado direito do ataque visitante. Só que o jogo começou a mudar de vez nos acréscimos. Aos 8 de acréscimo, já recebeu cartão vermelho e deixou o Remo com um jogador a menos. Até aquele momento, o mandante ainda conseguia equilibrar emocionalmente a partida, mas a expulsão entregou ao Atlético um cenário muito mais confortável para pressionar. E antes do intervalo veio o empate. Aos 45 minutos, a jogada aparece depois de mais uma presença constante dentro da área. A defesa não consegue afastar completamente e Kevin Viveiros aproveita o espaço curto para finalizar e deixar tudo igual. O primeiro tempo termina com a sensação de que o Atlético crescia, exatamente quando o jogo começava a escapar do controle do Remo. A segunda etapa praticamente começou dentro da área do Remo. Com um jogador a mais, o Atlético acelerou a circulação de bola e passou a encontrar finalizações com muito mais frequência. Aos 8 minutos, o lance nasce em nova pressão ofensiva. O Atlético recupera a bola rapidamente depois da perda, encontra espaço entre os zagueiros e Kevin Viveiros aparece outra vez para virar a partida. A partir dali, o jogo ficou muito mais claro. O Atlético controlava a posse, ocupava o campo ofensivo e obrigava Marcelo Rangel a trabalhar constantemente. O goleiro do Remo terminou a partida com 8 defesas, várias delas em finalizações dentro da área, o que explica por que o placar permaneceu apertado até o fim. O Remo tentava reagir mais na base do esforço e das bolas longas, só que a equipe passou a errar muitos passes em sequência e perdeu continuidade ofensiva. Com menos posse e um homem a menos, o time já não conseguia sustentar ataques mais longos. As mudanças também ajudaram o Atlético a manter intensidade. Entradas como as de Julimar e Leozinho deram mais profundidade ao ataque visitante, enquanto o Remo já parecia mais preocupado em sobreviver do que realmente construir uma reação consistente. Mesmo sem transformar o domínio em goleada, o Atlético terminou o jogo mais perto do terceiro gol do que de sofrer o empate. Marcelo Rangel foi decisivo para manter o Remo vivo até os minutos finais. O número de defesas explica bem a pressão que ele enfrentou durante boa parte da partida. Kevin Viveiros teve peso direto no resultado. Além dos 2 gols, participou constantemente das jogadas mais perigosas e atacou bem os espaços dentro da área. No meio-campo, Zé Welison conseguiu sustentar parte da organização do Remo enquanto o time ainda jogava em igualdade numérica. Depois da expulsão, a equipe perdeu capacidade de competir territorialmente. Do lado do Atlético, Bruno Zapelli e Claudinho ajudaram a manter circulação ofensiva constante, mesmo quando as chances ainda não apareciam com clareza. O placar reflete mais o segundo tempo do que o jogo inteiro. O Remo teve eficiência no começo e encontrou um cenário confortável por alguns minutos, mas perdeu o controle depois da expulsão. O Atlético talvez pudesse ter transformado o domínio em uma vitória mais tranquila, porque criou muito mais volume ofensivo e obrigou o goleiro adversário a trabalhar o tempo todo.
Fica a sensação de que o Remo competiu enquanto conseguiu manter o jogo curto. Quando a partida ficou longa demais defensivamente, o desgaste apareceu, e o Atlético soube aproveitar exatamente esse momento.